Amém. Gostaria de saudar mais uma vez os irmãos com a graça e paz do Senhor. Creio que nesta manhã muitos irmãos devem estar nos seus lares, acompanhando a nossa escola, o motivo de não ser impossíveis estar aqui. E nós queremos dar a paz do Senhor para todos vocês. Nós estamos na nossa escola bíblica estudando o livro de Efésios. Estamos com formatos diferentes esses dias, iniciando o culto e já aproveitando o estudo e estarmos coadunando assim com o tema da semana, para estarmos estudando um pouco mais da palavra do Senhor. E é interessante que quando eu estava ontem preparando o estudo, eu fui ver quantos livros, quantos materiais nós já temos de Efésios. Eu me lembrei que no ano de 2020, iniciamos a escola trabalhando com as cartas de Paulo. Foi essa série aqui, não sei se os irmãos estão lembrados. E nós iniciamos a carta de Efésios, Filipenses e Filemon. Entramos na pandemia, ainda estudando um pouco, boa parte da carta de Efésios estudamos na igreja, mas teve alguns estudos que já foram, se eu não me engano, do livro da carta de Filipenses, que nós estudamos em casa, de maneira remota. E o Senhor nos possibilita, nesse ano, voltarmos a estudar essa carta novamente. E, queridos, essa semana eu estava meditando e pensando muito sobre as possibilidades que Deus tem dado a essa carta e os temas com que o Senhor tem nos abençoado. De 2020 para cá, nós tivemos temas riquíssimos que nos chamou realmente a um conserto e nos trouxe uma reflexão de como cristãos, como devemos ser o nosso andar diante do Senhor, como deve ser o nosso viver. E esses dias que nós estamos encerrando este ano, o Senhor tem nos conduzido novamente a essa reflexão, onde já trouxemos temas como santidade, já trouxemos outros temas, e hoje, essa semana, o Senhor está nos chamando a atenção de cuidarmos uns dos outros. Nós passamos por anos que foram anos difíceis, anos de pandemia, e que as situações ainda a gente não vê uma melhora, uma perspectiva de melhora. Nós estamos vendo as autoridades preocupadas, e inclusive toda uma sociedade preocupada com os rumos que nós estamos tomando e as decisões que as pessoas querem tomar para viver uma vida totalmente longe, à margem daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Em tempos em que muitos clamam por um carnaval e muitos dizem que não, e que não é possível vivermos isso em nossos dias, nós estamos sendo alertados de como cuidar uns dos outros. Estamos ainda vivendo tempos em que precisamos cuidar dos nossos irmãos, que precisamos proteger a nossa família, que precisamos cuidar das nossas emoções, das emoções do outro. E Deus tem nos trazido esta alerta. Então, na carta de Efésios, nós já vimos aqui, tanto o irmão Ivo, como o pastor Ivonei, que ministrou aqui dois domingos seguidos, o tema central e qual é a mensagem da carta de Efésios. O tema central é essa nova sociedade que é formada em Cristo, que é a igreja. E a mensagem da carta, eu anotei aqui quando o pastor Ivonei veio ministrar a nossa igreja, que é a mensagem que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo através da obra do Espírito Santo. Então, a carta aos Efésios é dividida em duas sessões, que do primeiro capítulo até o capítulo 3, nós vimos a sessão doutrinária dessa carta, em que nós aprendemos, assim, as doutrinas de Cristo, o que Cristo fez, o que Deus fez através de Cristo Jesus. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos estar vendo,
Já começamos a estudar que é a parte prática. Como é que a igreja deve se portar neste mundo depois de receber essa tão grande salvação? Como a igreja deve se portar? Como a igreja deve agir a partir do momento que recebe esta graça, que recebe essa salvação de Cristo, que se torna corpo de Cristo Jesus, a igreja solidificada nele? Como é que deve ser o meu viver de hoje em diante? Na semana passada, a nossa irmã Alessandra, ela ministrou o estudo e a palavra, nos chamando a atenção e nos levando à reflexão da nossa maneira de andar, né? Refletindo e fazendo assim uma ponte com o tema que nós trabalhamos sobre a família, viver em santidade, família sendo chamada para viver em santidade, e como é que deveria ser o nosso andar. E a irmã que discorreu vários pontos, né? Visitando versículo por versículo, a partir do capítulo 4, dos versículos 17 até os versículos 32, trabalhando a santidade cristã e a exortação que o apóstolo Paulo nos convida a esse viver em santidade. Hoje, nós vamos retornar um pouquinho. Por que nós vamos retornar? Né? Em vez de prosseguirmos e adentrarmos no capítulo 5, nós vamos retornar porque o capítulo 4, a partir do versículo 1 até ao versículo 16, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai se deter em trabalhar aquilo que nós estamos vivenciando hoje como igreja, nesta semana, em que o nosso tema é cuidando uns dos outros. E o apóstolo Paulo, ele vai iniciar esse capítulo falando sobre a unidade da fé. É o tema inicial na minha Bíblia, começa dessa forma, né? A unidade da fé. Nós vamos estar lendo esses versículos neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Quando a gente percebe esse texto, e esse texto aqui já foi lido pela irmã Alessandra na semana passada, nos chama a atenção, né, disso. Logo nesse início: por isso eu, prisioneiro no Senhor. Paulo aqui, ele novamente, ele vem afirmar a sua situação, como ele estava. Essa carta que foi escrita em prisão, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 1, ele vem reforçar o seu estado. Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Mas aqui chama a atenção de não é que ele estava só preso. Esse é o estado que ele estava. Mas a prisão que Paulo ele fala é que ele estava preso ao Senhor. E aqui chama a nossa atenção. A quem é que você está preso? Em quem é que você está preso?
A Bíblia fala que nós estávamos presos neste mundo. Isso vai ser falado lá no capítulo 1, no capítulo 2, né? Quando o pastor Ivonei esteve aqui, ele falou sobre isso, né? E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, né? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 2, vai dizer que nós andávamos noutro tempo, segundo o curso deste mundo, nossa inclinação era para a carne, ou seja, estávamos presos a todas as inclinações da carne, estávamos presos e vivíamos presos àquilo que o mundo nos conduzia. Mas hoje, nós somos alcançados, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida através de Cristo Jesus. E Paulo, entendendo isso, que ele não fazia mais parte, né, desta vida outrora, ele se coloca e ele traz essa figura da prisão ao seu estado em Cristo. Eu, prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, ele não vai falar isso só nessa carta. Em várias outras cartas de Paulo, que foram escritas em prisão, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele trazendo, né, esse termo e essa figura do seu estado em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma transição, né? Ele inicia fazendo uma transição do que nós vimos em todas as outras cartas. Ele começa a sua escrita, né, falando do estado em que ele estava, e agora chamando a atenção e a realidade não só da igreja de Éfeso, mas também da igreja de Cristo Jesus em todo o mundo, que pedindo, né, ele encerrou o capítulo 4, orando pela igreja. E o apóstolo Paulo, ele escreve fazendo duas orações. No capítulo 3, ele termina orando para que a igreja pudesse entender o amor de Deus, a largura, o comprimento desse amor, como esse amor é todo e entendimento, e que nós pudéssemos ser cheios da plenitude de Deus. E Paulo vai falar isso, cheios da plenitude de Deus. O que nós vimos ainda no versículo 5, capítulo 5, né? Versículo 18, em que nos chamando a atenção a parte B, mas deixem-se encher do Espírito. Então Paulo, ele termina o capítulo 3, orando para que pudéssemos ter o entendimento, né, desse amor. E ele ora, e os irmãos, voltando ao versículo 14 do capítulo 3, ele vai dizer: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Todas as famílias recebem o nome de quem? De Jesus. A partir do momento que eu tenho esse encontro com Deus, eu entendo o meu estado diante de Deus, entendo essa graça e essa misericórdia que foi derramada sobre a minha vida, eu hoje recebo o nome de Cristo Jesus sobre a minha vida. Eu hoje me torno herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. E levo o seu nome, porque eu sou cheia dele. E esse enchimento que nós recebemos do Espírito Santo de Deus que hoje habita em nós. O Senhor nos deu essa promessa, quando esteve aqui na terra, de que Ele voltaria ao Pai, mas que deixaria o seu Espírito. E no momento que eu recebo Jesus como meu Salvador,
eu recebo o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. Eu recebo o nome dele. E Paulo vai continuar. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Ele vai ressaltar, irmãos, quando ele fala, fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo. Ele vai novamente reforçar que esse Espírito está dentro de nós. E é esse Espírito que nos fortalece com o seu poder. E assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nós só seremos cheios de toda a plenitude de Deus quando compreendermos, quando conhecermos o amor de Cristo. E aí eu convido os irmãos a voltar um pouquinho no tempo e nas Sagradas Escrituras e analisar, queridos, como Cristo viveu aqui na terra. Como é que Cristo andou aqui? Cristo, ele vivia para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Ele vivia para os menos favorecidos. Ele era aquela pessoa que em todo o tempo estava exercendo misericórdia em favor do outro. Cristo foi aquele que no Sermão da Montanha, ele discorreu a lei de tal forma, aplicando a lei de Moisés, aquilo que ele era e aquilo que Deus é, aplicando o amor e levando aos judeus daquela época e a igreja hoje a vivenciar o amor em sua essência, mas esse amor vivenciado em favor do outro. Interessante que o pastor Ivonei, quando ele esteve aqui falando, ele disse que o Senhor, ele não nos fez para vivermos solitário. A obra de Cristo Jesus em nenhum momento foi uma obra para que eu vivesse a minha vida espiritual de maneira individual. Mas a obra de Cristo, ela foi concluída na cruz do Calvário para fazer com que todos fossem convergidos nele, para viver esse amor. E esse amor hoje é evidenciado na maneira como nós entendemos essa prática de Deus, essa prática de Cristo Jesus, né, em nós, por nós e através de nós, através do seu Espírito Santo. E ele continua no versículo 20 do capítulo 3, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele encerra essa carta de doutrinas glorificando a Deus e falando sobre o poder que há em Deus para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E Cristo já fez quando quebrou os muros que havia de separação entre judeus e gentios, fazendo com que nele toda a inimizade fosse derrubada e criando e reconciliando neles, fazendo um só corpo com Deus por meio da cruz de Cristo. Hoje, nós somos um corpo em Cristo. E esse corpo em Cristo é livre de todo e qualquer tipo de acepção. E essas acepções são mais dadas para as pessoas que não têm Cristo,
que não conhece o amor de Cristo, que não conhece o amor do Senhor, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo, que não consegue entender a ação do Senhor realizada por nós. Então, quando o Senhor veio, Ele veio e evangelizou a paz, tanto para os que estavam longe, quanto para os que estavam perto. E por meio de Cristo, nós temos um único acesso ao nosso Deus e Pai. Então, quando a gente começa aqui o capítulo 4, a gente percebe a mudança, que para Paulo, para o apóstolo Paulo, essa mudança parece fundamental. O pastor Russell Shedd, em seu livro Tão Grande Salvação, ele vai trabalhar e vai falar nossa parte no corpo de Cristo. E ele vai chamar a atenção da maneira como Paulo escreveu essa carta, trazendo o seguinte escrita: individualmente reconhecemos nossa parte neste novo homem, ou corpo de Cristo. Nos primeiros versículos, precisamos de uma nova atitude. Que atitude é essa? Paulo vai dizer que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com quê? Com toda humildade, mansidão, longanimidade. São as três atitudes. Primeiro, humildade, mansidão e longanimidade. Quando a gente vê essas palavras, a irmã Alessandra trouxe aqui a explicação delas na semana passada. O que é que quer dizer viver com humildade? E a gente tem chamado a atenção que muitas pessoas têm confundido esta palavra com o que Paulo trata aqui. O que quer dizer viver em humildade? Não é com roupa rasgada, não é com casa velha, não é com ausência de conhecimento, não é nada disso. Viver com humildade é não pensar de si mesmo além do que é. E aí eu gostaria que os irmãos fossem lá para Romanos, no capítulo 12, o versículo 3. Livro de Romanos 12, 3. E lá em Romanos, o capítulo 12, o versículo 3 vai dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, veja bem, você pode pensar de você, falar de você, mas não além do que você realmente é. É isso que o texto está nos trazendo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. E é interessante que esse texto de Paulo aos Romanos, ele está falando do uso dos dons espirituais. E foi ministrado aqui na sexta-feira, na palavra, falando sobre isso. Deus nos deu os dons para que pudéssemos exercer no serviço do outro. Ou seja, eu não recebi o meu dom para mim mesmo. E tem muita gente pensando isso. Está pensando errado. E quando a gente pensa dessa maneira, nós não estamos sendo humildes. Nós não estamos exercendo a humildade que Paulo nos chamou lá. Portanto, peço a vocês que andem de maneira digna com que fostes chamados. Com que? Com humildade. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é nos dado. Todos os cristãos receberam um dom. E aí eu pergunto, mas irmã Flávia, eu ainda não sei qual é o meu dom. É preciso que você, diante de Deus, comece a pedir ao Senhor que mostre a você qual é o seu dom. Gente, quando a gente percebe que é o dom
é algo que Deus nos dá, que você tem uma facilidade maior de realizar. Está muito ligado ao talento, que é o que você já tem. Mas o dom é aquilo que você realiza através do Espírito Santo. Ele não é seu, ele é dado por Deus. Mas ele não é dado por Deus para você. É dado por Deus para você usar em favor do outro. Então, quando Paulo diz aqui, porque pela graça que me foi dada, pela graça que lhe foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo. Eu posso pensar assim: Deus me abençoou com um dom, eu posso falar sobre ele, sobre mim, mas nada além do que convém. Eu posso evidenciar e entender isso, que isso não é meu, isso é de Deus. É Deus que me abençoa, porque tudo provém dele. E aí Paulo vai dizer: pelo contrário, você pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele continua no versículo 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, quando ele chama você a viver em humildade, é você não pensar em si, mas você começar a pensar em você, mas você também pensar no outro. Um outro ponto, quando fala da humildade, é você considerar os outros. Olha que tudo está ligado, não a mim, mas ao irmão, a esse cuidado, a esse exercício de fé que a gente precisa estar fazendo um em pró ao outro. E quando a gente fala em considerar, a gente vai lá para Filipenses. Filipenses 2, o versículo 3. Vai dizer: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Olha aí o que é viver em humildade. E aqui Paulo está exortando ao amor fraternal e à humildade. Então, é não fazer as coisas por interesse. E tem muita gente fazendo isso, dizendo que eu sou humilde. Mas vamos ter cuidado. Que tipo de humildade você está exercendo nisso aí? Essa humildade é para a sua vaidade pessoal? É para o seu interesse próprio, para ser visto? Ou você realmente está considerando o seu irmão, considerando o outro superior a você? Alguém disse: você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo o que os outros sabem. E isso é importante, né? A gente saber o que é que o outro sabe, o que é que o outro pensa de mim, em que o meu irmão pode me ajudar, em que é que eu posso ajudar o meu irmão. Muitas vezes a gente se acha tanto que esquece de saber o que é que o outro também sabe, que pode me ajudar. É dentro de uma sala de aula, o professor ali é um mediador, ele não sabe tudo. Tem muita coisa que aprendemos com os nossos alunos, ou seja, é uma troca de conhecimento, assim como nós estamos aqui, vivendo uma troca de conhecimento. E muitas vezes, na falsa humildade, nós esquecemos muito de considerar os outros, né? Buscando dar igual valor a ele. Dentro desse processo também nós vimos o que? A disposição de servir. E o Senhor trouxe muitas mensagens, muitas palavras sobre isso. Que os irmãos vão ver lá em Marcos 10, 43, 45, o Senhor falando. Mateus 23, do 11 a 12. Marcos 9, 35. E uma das palavras que nós entendemos de Jesus é que
Ele não veio a esse mundo para ser servido, mas que ele veio para servir. Então nós precisamos, irmãos, ter disposição para servir. E isso está nessa chamada que o Senhor nos faz. Andeis de maneira digna da vocação. Viver de maneira digna da vocação com que fossem chamados, que é com humildade, é com mansidão. Há uma definição de William Barclay, que ele diz que o meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Isso é mansidão. É você ficar entre esse meio termo, do irar-se demais e não ficar irado. A gente fica assim, como é que a gente vai achar esse meio termo? Através do Espírito Santo é possível você achar esse meio termo. Eu lembro aqui do estudo de PGM, e essa semana o estudo de PGM nos trouxe o fruto do Espírito Santo, né? Quando lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão entra aqui de novo. Fruto do Espírito. É algo nosso? Não. É algo de Deus em nós. E quando eu estava ministrando no meu PGM, e a gente falou, né, que muitas pessoas colocam frutos, e não é frutos, é fruto. É você pensar no cacho da uva. E essa semana, aqui eu comprei, até Miguel gosta muito da uva sem caroço, né? Ela vem que é uma delícia. É um cacho com vários gominhos. Esse é o fruto da uva. Não é um gomo só, é o cacho, cheios de gomos. Perceba que o fruto do Espírito é essa mesma forma, é esse cacho, cheio de gomos. E que cada gomo, quando nós estamos cheios do Espírito, lembra da oração de Paulo, no capítulo 3? Para que possamos ser fortalecidos e cheios da plenitude de Cristo através do seu Espírito. A plenitude de Cristo nada mais é do que o seu fruto, quando exercido em nós, vai produzir o quê? Que o nosso viver seja em humildade, que o nosso viver seja com mansidão, de tal forma que quando vir situações em que eu vou mirar, mas eu vou conseguir me colocar nesse meio termo e vou me manter o quê? Manso. Aqui vai dizer na revista que ao contrário do que se pensa, a mansidão não é sinônimo de fraqueza, como muitos definem. Que quando você age com mansidão é porque você é fraco. Não é sinônimo de fraqueza. A mansidão é a suavidade dos fortes. Ele diz, isso é muito interessante, né? Você é forte, mas você tem suavidade. É a qualidade de uma pessoa, de uma personalidade forte, que é, mesmo assim, senhora de si mesma e serva de outras pessoas. Eu tenho alguém que tem me ensinado muito sobre isso, né? Tem uma personalidade forte, uma personalidade sanguínea, que não leva desaforo para casa, que tem uma resposta para todas as coisas, mas que em muitas situações em sua vida eu vi exercer e viver, como Paulo está falando aqui nesse texto, com um viver em que ele foi chamado para ser manso, em que muitas vezes eu ficava irritada, porque essa pessoa agiu dessa maneira, aí você vai agir de outra maneira, mas isso é você ser suave, é você exercer essa suavidade dos fortes. Você tem sua personalidade forte, mas você vai fazer morrer a sua personalidade, para que o Espírito Santo de Deus te use naquele momento.
E você vai permitir que ela seja a senhora de você. Vai permitir que você seja o servo de outra pessoa, mesmo que aquela pessoa não tenha merecimento. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Nós não tínhamos merecimento nenhum, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos serviu. A mansidão, ela forma um par ideal com a humildade, porque o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Então, quem é humilde, ele faz sem querer nada em troca. Ele não quer elogios, ele não quer plateia, ele quer servir. O homem manso, pela mesma forma, ele não está reivindicando por ele mesmo. Ele está ali pensando no outro. Então, foi isso que o Senhor nos chamou. Então, quando a gente linka isso que Paulo fala aqui, ao que Deus tem nos chamado como igreja a viver nos dias atuais, né? Nos nossos dias, nesse tempo presente, cuide uns dos outros. É viver isso que Paulo diz. Vivam de maneira digna com que fossem chamados, com humildade, pensando de si mesmo além do que você é. Considere mais os outros. Seja disposto a servir. Exerça a suavidade no serviço, na perspectiva de ser servo do outro. De momentos de uma situação brusca, você se manter firme e ter a mesma postura com que Cristo Jesus teve aqui nesse mundo. Uma outra atitude é a de longanimidade, que é o quê? Que é você ser longânimo. A Bíblia diz que longânimo significa ele é grande de rosto e lento para a ira. Novamente, vem a ira. Grande de rosto e lento para a ira. Uma pessoa longânima é aquela que tem a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes. E como nós temos encontrado pessoas provocantes, pessoas que são doentes emocionalmente, e que com a sua doença busca com avidez adoecer outros. Isso, irmãos, eu falo isso porque constantemente eu tenho ouvido pessoas. Essa semana mesmo eu ouvi uma experiência de alguém que decidiu não se adoecer por causa de outra, que tinha disposição em provocar o outro o tempo todo. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim na faculdade, nós encontramos pessoas assim no trabalho, muitas vezes nós encontramos pessoas assim dentro da nossa casa. São pessoas que estão enfermas, são pessoas que ainda estão presas lá, são mortas nas suas transgressões e não conseguem viver aquilo que Deus tem para ela. E quando você vive o chamado de Deus para a sua vida, você se posiciona diante dessa pessoa com humildade, com mansidão e com longanimidade. Fazendo o quê? Sendo lento para se irar, tendo a capacidade de aguentar com paciência, tal como em Cristo, Deus ele foi longânimo para conosco. Tal como Cristo, ele foi longânimo no caminho. Quantas foram as pessoas que provocaram Jesus? Mas ele saiu de si mesmo? Não. Ele aguentou tudo até a morte. Aguentou tudo até cumprir, o seu propósito, o que Deus deu a ele. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos caminhando para um cuidado um do outro. E aí o texto vai falar, suportando
uns aos outros em amor. Isso também ainda é uma atitude, né? É a virtude de você suportar aquele que não nos parece ser tão bons como nós. Para que consigamos suportar aqueles que não nos parecem ser tão bons como nós, eu preciso viver em humildade. Eu preciso viver em mansidão. Eu preciso viver em longanimidade, que são essas características que nós vimos aqui agora. Se nós não conseguirmos viver isso, eu vou suportar? De jeito nenhum. Se eu não tiver humildade, conforme o que Cristo fala aqui para mim, se eu não ter essa mansidão, que é essa suavidade dos fortes, para me manter firme, controlado, diante de situações, se eu não for longânimo, para que aguentar com paciência as provocações, eu não vou conseguir suportar ninguém não, irmão. Não, a gente vai ter aquela atitude, principalmente aqueles que são sanguíneos. Principalmente aqueles que são coléricos. E até mesmo as pessoas que têm a personalidade fleumática. Porque você aguenta até determinado momento. E o fleumático, por que eu estou sempre falando esses tipos de temperamentos? Eu li um livro, e esse livro fala muito sobre isso, porque são temperamentos controlados pelo Espírito Santo. A pessoa fleumática, ela aguenta a situação até um determinado tempo. Mas quando ela sai do sério, ela age pior do que uma pessoa sanguínea e pior do que uma pessoa colérica. Então, se eu não tiver essas virtudes, que é o que Paulo nos chama a atenção para um cristão viver, eu não vou conseguir suportar em momento nenhum. E ele faz algo que é tão interessante, que é por isso que ele traz essas virtudes antes dele dizer que eu preciso suportar. Porque para eu conseguir suportar, eu tenho que ter essas virtudes vívidas em minha vida e buscar viver isso, para que eu consiga suportar o meu irmão. E aí ele vai dizer, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebam que tudo que Paulo ele vai falar aqui, ele vai falar para esse viver, ou seja, para esse relacionamento. Para eu conseguir viver diante de Deus? Viver diante de Deus, sim. Mas não só viver diante de Deus. É para que eu consiga viver também com meu irmão. É para que eu consiga viver nessa nova família, né? Ele está me dando aqui maneiras de como preservar essa unidade através do Espírito Santo, porque é Ele que é o vínculo da paz. É Ele que vai trazer vínculo à sua igreja. É Ele que vai trazer a unidade desse corpo. Porque chama a atenção mais uma vez aqui, a palavra que nós temos é que tudo é por meio de Deus. Tudo é por meio dEle. Tudo é por meio de Cristo. Eu, Flávia, não vou conseguir. Alessandro não vai conseguir. A Alessandra não vai conseguir. A Thaís, a Laís ou o Lucas, ou você que está em casa, você não consegue viver da maneira como o Senhor nos chama a viver, se não for na direção do Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir, irmãos. Porque a nossa carne, ela grita. A nossa carne, ela clama, principalmente nos momentos turbulentos. E esses momentos turbulentos não são mais de problemas individuais, não. Os problemas que são mais, as dificuldades que nós atravessamos mais, são problemas que são causados por relação. Um problema que é individual é mais fácil de eu resolver, porque eu vou colocar os meus joelhos no chão, eu vou orar e entregar e confiar em Deus. Mas um problema quando ele é causado numa relação com pessoa, com um outro, é um problema difícil. Porque em todo tempo você vai ser levado a deixar de andar ou viver um espírito, porque sua carne vai clamar para você fazer aquilo que você tem vontade. Você vai ter vontade de querer dar um murro naquela pessoa.
Você vai ter vontade de realmente ir às vias de fato com aquela pessoa que está te provocando, que está te machucando, que está te ferindo. Você realmente vai ter vontade de cortar todo tipo de aliança com ela. Isso é o nosso desejo. Quantas vezes e quantas famílias dentro dos seus lares já pensaram, quantas vezes tanto a mulher como o homem, em situações ali, ela colocada, eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais viver assim, eu vou acabar com isso. Quantas vezes? Isso é vontade sua? É, a sua carne clama por isso. Mas aí quando você volta a si mesmo, que o Espírito Santo que está dentro de você, ele começa a agir, ele vai falar com você. Irmã, não é assim. O que é que a Bíblia diz? Como é que deve viver? Lá no capítulo 5, como é que diz? Ó, mulher, seja sujeita ao seu marido. Considere ele como Senhor, porque ele é a cabeça. Você vai começar a refletir. Você vai para a palavra e a palavra vai te dar orientações de como você vai viver. E isso é você mesmo que está sendo levado a isso? Não. É o Espírito Santo de Deus que é o vínculo dessa paz. É que vai trabalhar para preservar a unidade desse corpo de Cristo, dessa família de Deus e da sua família. E aí Paulo vai continuar dizendo, porque há um corpo só. E nesse corpo só existe um Espírito. Como também existe também uma só esperança. E é nessa esperança que vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, é esse Deus que aqui a gente vai ver, né? É o que Deus fez por nós através de Cristo e agora o que Deus faz pela igreja ou através da igreja por meio do Espírito Santo, porque é esse Deus que é Pai de todos, que vai continuar sobre toda a igreja, agindo por meio de toda a igreja e estará em toda a igreja que é seu corpo. Então, depois do reconhecimento de quem realmente pertence a esse corpo, aí o Senhor vai nos levar a 7 fundamentos. E esses 7 fundamentos nós vimos agora. Deus é o Pai dessa família. Aí que tem um filme sendo lançado agora, que é um filme importante. Quero chamar a atenção da igreja, de quem me ouve. Tem um filme interessante sendo lançado agora. É o mesmo autor do filme Corajosos. É o mesmo autor do filme Quarto de Guerra. E é o mesmo que está lançando, agora não me vem aqui à mente, mas esse filme vai falar sobre a paternidade, a importância da paternidade, trazendo uma relação saudável da família com relação a essa figura paterna. O que é que o mundo hoje está fazendo? Está deturpando essa imagem que é a paternidade de Deus. Não é a paternidade do pai na família. Perceba que quando derruba isso, trazendo para a família que está sendo criada nos nossos dias, de 2 pais e 2 mães, quebra a imagem desta que Paulo traz aqui, que Deus, ele é Pai. É um Pai bondoso. É um Pai que cuida. É um Pai que ama. É um Pai que sustenta. É um Pai que provê. É essa imagem, irmãos, que é deturpada. E aqui Paulo fala em todas essas 7 figuras, esses 7 fundamentos que nós vemos. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e
pai, 7 fundamentos. Tudo isso se coaduna em quem? Em Deus, como pai dessa família, a qual nós formamos hoje, a família de Cristo Jesus. Esses são os 7 fundamentos que são apresentados através do apóstolo Paulo. Já no versículo 7, o Senhor começa a nos dizer, lá no versículo 7 vai dizer: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aí ele vai falar aqui agora o quê? Sobre o serviço dos santos. Que graça é essa que nos foi concedida, segundo a medida do dom de Cristo? São os dons que o Senhor nos concede. Ele pede que nós reconheçamos a forma da graça, quando ela se individualiza. A graça de Cristo foi concedida a cada um, ou seja, cada um de nós recebemos a graça de Cristo. E Ele aplica isso à nossa salvação. Todos nós somos salvos da mesma maneira e da mesma forma. Que forma é essa? Pela fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer, né? Mas vocês são salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E é concedido pelo quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Mas em sua forma múltipla, usando e capacitando todos os membros da igreja a cumprirem sua função dentro deste corpo. Então nós vimos aqui do versículo 7 ao versículo 16, né? Continuando a leitura aqui do versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, queridos, o que é que nós vimos aqui? Essa graça que nos foi concedida individualmente, que é a salvação, foi concedida através da fé em Cristo Jesus. É um dom de Deus, que é a salvação. Mas essa graça também, ela nos dá em sua forma múltipla a capacidade de todos os membros cumprirem a sua função no corpo. Como nós vimos, né? Que nós somos um corpo. E a mensagem de sexta-feira, a irmã Alessandra trouxe isso lá em 1 Coríntios, né? Se a mão disser que está no corpo, mas não precisa do pé, não tem como o corpo funcionar. Se o olho se achar do corpo, que é o mais importante, e disser que não precisa de um outro membro, não tem como funcionar. Ou seja, Deus ele fez a figura do corpo humano de uma forma tão perfeita. E ele volta e traz essa figura, que sou eu e você, para representar o corpo de Cristo. E dizer que da mesma forma que o nosso corpo, ele é perfeito no seu funcionamento. E que cada membro e cada órgão funciona com perfeição, um precisando do outro. Como igreja, como corpo de Cristo, eu preciso de você. E você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Volto a falar aqui novamente aquilo que o pastor Ivonei falou, citou. A igreja, ela não serve como existência de forma individual. Ela só serve vivenciando como unidade.
é muitos membros compartilhando ao mesmo tempo dessa mesma essência que é o Espírito e se permitindo ser usado para servir um ao outro conforme o dom que o Senhor concedeu. E muitas vezes tem pessoas que recebem dons e se auto-intitula, a gente falou aqui de humildade, se auto-intitula ou acha que é mais importante do que o outro. Não existe isso. Todos nós somos importantes diante de Deus. Como é que eu poderia estar aqui ministrando hoje se eu não tivesse alguém que pudesse nos auxiliar, né, na parte multimídia, transmitindo aos irmãos que estão em casa? Como é que eu conseguiria estar aqui se não tivesse alguém que pudesse servir-me, colocando um copo de água quando eu tivesse sede? Como é que eu poderia estar aqui só ministrando o estudo? E como é que o meu dom poderia ser mais importante se a irmã que Deus concedeu o dom e que está cuidando da casa de Deus, limpando, cuidando, preservando, como é que eu conseguiria estar aqui se esse ambiente não estivesse favorável para que eu pudesse estar aqui? Então, todos nós somos necessários no corpo de Cristo. Todos nós temos igual valor no corpo de Cristo. E todos nós precisamos entender essa multiforme graça de Deus, que o próprio apóstolo Paulo fala aqui em Efésios. Nós recebemos a multiforme graça de Deus que foi dividida a cada um, como se fosse num tapete entrelaçado, e que esse tapete hoje, é bonito, é colocado de forma visível e que embeleza este mundo, trazendo a essência da salvação e a essência e a representação de Cristo. Nós representamos o Senhor aqui na terra e o Senhor Jesus nos representa lá nos céus. Nós precisamos entender isso de forma precisa. E aí no versículo 12 vai dizer: para que o Senhor nos compartilhou esses dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, sem você, o meu serviço não é aperfeiçoado. Eu não consigo desempenhar. Como eu coloquei aqui, eu não conseguiria desempenhar esse momento em que eu estou realizando aqui, se não fosse por intermédio dos outros irmãos. Eu consigo, porque existe também os outros servindo de igual forma, né? Se ajudando de igual forma. E é dessa maneira que nós estamos sendo aperfeiçoados. E aí chama a atenção para algo muito interessante que eu quero falar a você aqui nesse momento. Você recebeu a graça de Deus. Você recebeu o dom da salvação. Você recebeu o dom do serviço. Deus te dotou de dons. Aí eu chamo agora para a parábola lá dos 10 talentos. Que o Senhor deu a um, o outro 2, o outro 3, o outro 4, o outro 5. Para que a igreja de Cristo seja aperfeiçoada. E para que haja esse desenvolvimento do serviço para a edificação do corpo de Cristo, é preciso que eu desenvolva os meus dons. Porque se não desenvolvê-los, se eu não estiver apto a cuidar, e aí chama a atenção para o tema que nós estamos trabalhando nessa semana. Apto a cuidar. Eu cuido do meu irmão, exercendo o meu dom. Eu cuido do meu irmão, desempenhando a minha função para edificar o corpo que sou eu, mas também o corpo que é o meu irmão. Nós estamos encerrando o ano na escola, um ano que foi realmente um ano estressante, e nós estamos sentindo no nosso corpo a necessidade de cuidarmos dele, de buscarmos os especialistas necessários, porque todas as pessoas estão sentindo alguma coisa, porque o corpo não aguenta essa prática diária.
A mesma coisa somos nós, nosso corpo não cuida. Mas quem é que vai cuidar um do outro? É no exercício dos dons que um estará cuidando do outro. Um estará aperfeiçoando um outro. Um estará desempenhando, edificando o corpo de Cristo. Para quê? Qual é o objetivo disso? Paulo vai dizer, aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu só conseguirei, você só conseguirá chegar a este estado de pessoa madura quando você está apto para servir, quando você está apto para desempenhar seu dom. Se você não está, sabe o que vai acontecer com você? Está lá no versículo 14, ó. Para quê? Para que não sejais como crianças, arrastados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro. Quando eu não estou ligado a este corpo, servindo este corpo, cuidando deste corpo, desenvolvendo meu dom para a edificação do corpo, eu não amadureço. Eu não consigo vivenciar esse conhecimento para me manter firme. E aí tudo quanto é vento de doutrina vai me levar para longe. Tudo quanto é coisa vai me desviar do caminho. Tudo quanto é coisa vai me arrastar. Eu vou ser levado como se fosse uma folha, um papel que é levado de um lado para o outro. Por quê? Porque eu não consegui entender, porque eu não consegui cumprir, eu não estou apto para cumprir a minha função dentro deste corpo. E aqui, pastor Russell Shedd, ele chama, vale destacar duas coisas neste trecho. Sabemos que Cristo, através de sua morte, ressurreição e glorificação, tirou as correntes do cativeiro satânico. Isto é, a humanidade cativa a Satanás passou então a ser o espólio de Cristo. E o que é espólio, irmã Flávia? Espólio é como se você recebesse um conjunto de bens, de direitos, de herança. O que é que Paulo fala? Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós recebemos um conjunto de bens, que são os dons que o Senhor nos concedeu por meio da sua graça. Ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. E lá diz que nós agora somos o quê? Segundo, lá se eu não me engano é Hebreus, né? Ou é Pedro? Nós nos tornamos o que em Cristo? Herdeiros, sacerdotes, eleitos de Deus. Nós hoje, irmãos, temos títulos. Esses títulos nos foi concedido em Cristo, por Cristo e através de Cristo. Assim nós que somos transferidos. Abra a sua Bíblia, nós já estamos encerrando. Segundo Colossenses 1:13, diz o quê? Nós fomos transferidos, porque o Senhor, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que o pastor Shedd, ele trouxe aqui a clareza, né? Cristo, através da sua morte, ressurreição, glorificação, nos tirou das correntes do cativeiro, da escravidão do nosso adversário, das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então agora nós nos tornamos escravos de Jesus. Por isso que Paulo falou no início da carta. Eu, prisioneiro de Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo. Ele não falava nem da sua prisão, ele falava do seu estado em Cristo, né? Essa escravatura deve atuar no mundo e na igreja com essa individualização. Que individualização é essa? São os dons que eu recebi. Eu devo atuar
como escravo de Cristo, exercendo o meu dom. Aqui, Paulo fala como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre. Mas lá em 1 Coríntios 12, volte lá para o texto, que já foi trabalhado com os irmãos aqui na sexta-feira. Lá em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É o que está falando aqui o pastor Rochesed. Nós nos tornamos escravos de Cristo e devemos atuar neste mundo, devemos atuar neste corpo, devemos atuar nessa igreja de forma individual, mas o que? Sendo conduzido por Cristo. Porque é Ele que opera na igreja. E Ele vai dizer: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? Está aqui em Efésios, versículo 13 do capítulo 4. Que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Por quê? Voltando aqui para o versículo 8 de Coríntios. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de espírito, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las, ou seja, o dom de línguas, ele é exercido em concomitante, ou seja, se eu tenho esse dom, Deus tem alguém aí na sua casa, entre os seus filhos, que vai ter a responsabilidade de, se houver necessidade disso, trazer crescimento para a igreja, de que alguém interprete, para que todos tenham conhecimento. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como Ele quer. Então entendamos bem aqui, o apóstolo Paulo, tanto em Coríntios como em Efésios, ele vai trazer essa clareza. Eu fui salvo, eu fui liberto, hoje eu pertenço a Cristo, mas eu pertenço a Cristo para servi-lo, para servir a sua igreja, para servir ao corpo. Essas passagens que nós lemos sobre os dons, mostra essa multiplicidade que é possível receber sob as ordens de quem? De nosso Senhor. Como Paulo diz, é Ele que opera tudo em todos. Então não é eu, não sou eu, Flávia, que estou aqui. O Espírito através de mim está auxiliando, dirigindo, falando através dos irmãos. Quem prega da mesma forma, quem canta da mesma forma, quem toca da mesma forma, quem está ali com habilidade da mesma forma. É o Espírito que vai na sua multiforme graça, conduzindo a todos no exercício do nosso chamado. Portanto, na condição de escravos dele, aí vai trazer aqui, a partir do versículo 15, como é que a gente deve andar. No versículo 15 de Efésios 4, voltando lá para o nosso estudo, nós já estamos encerrando, vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo nos fez 2 convites nessa manhã. Um é para viver o chamado em humildade, em mansidão, longanimidade, entendendo que nós estamos vivendo isso direcionados nos 7 fundamentos em que Deus, Ele é o Pai da igreja. E aí ele continua dizendo que para o exercício desse viver, eu preciso exercer o meu ministério, o meu serviço no uso dos meus dons. Mas ainda eu preciso seguir. Em algumas versões tem andar em verdade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Aí nesse versículo, quando a gente volta para o capítulo 1 até o 3, dá a impressão de que já somos tudo, não é verdade? Quando a gente diz, portanto, por isso eu digo a vocês que vivam de maneira digna, porque nós já estamos vivendo, em verdade, dignos do chamado. Nós temos os 7 fundamentos em que Deus é o nosso Pai. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, mas no capítulo seguinte mostra que ainda temos muito que aprender. Temos muito que amadurecer no nosso discipulado cristão. E temos muito que crescer em tudo, para sermos aquilo que nós já somos. Porque o Senhor, irmão, já nos deu. Nós já fomos chamados, nós já temos esse chamado, nós já temos essa vocação. Através do Espírito Santo, nós já temos essas virtudes, porque é Ele que nos dá, de humildade, mansidão e longanimidade. Está em nós, é do Espírito, Ele já nos deu. Agora você usa quando você se coloca diante dEle. Se eu não me coloco, Ele não vai exercer a sua virtude dentro de mim. Mas já é minha. Mas é difícil, não é? Você só precisa se encher do Espírito Santo e deixar ser usado por Ele. Porque isso nós já temos um Espírito, nós já temos uma esperança, nós já somos de um só corpo, tudo isso já é nosso, o Senhor já nos deu. Agora eu preciso continuar crescendo para ser aquilo que eu já tenho, que já me deu, que já me foi dado. E aí é uma frase que Russell Shedd, ele traz, que diz que é uma frase que os alemães dizem, que é: torna-te aquilo que tu já és. Que interessante. O Senhor já nos fez. Nós já somos em Cristo uma nova criatura. E aí agora Paulo vem descrevendo coisas que nós precisamos. Ele vai dizer: torna-te aquilo que tu já és. Eu já sou uma nova criatura em Cristo. Eu já sou eleito. Eu já sou sacerdote real. Eu já sou o povo adquirido de Deus. Eu já sou o corpo de Cristo. Preciso só o quê? Me tornar aquilo que Ele já me fez. E como é que eu vou fazer isso? Nós já somos plenos membros, pois nós fazemos parte da feitura de Cristo. Mas, de certo modo, somos isso embrionariamente. Ou seja, como se fosse o feto, embrionário. Está em formação. Como a criança, quando está no ventre de sua mãe. Então, nossa posição já está aí. Em toda a possibilidade, em toda a sua potencialidade. Mas a gente tem que o quê? Caminhar rumo a essa maturidade, Segundo a verdade em amor, cresça em Cristo, cresça naquele que é a cabeça, cresça
para que todo o corpo seja ajustado, consolidado, no auxílio de todas as juntas. E isso aqui a gente já viu na semana passada. É como eu falei, nós regredimos um pouco no estudo, mas a irmã Sandra, na semana passada, já falou em que nós devemos crescer em santidade, vivendo não mais na vaidade dos nossos pensamentos, mas buscando agora viver de forma que agrade ao Senhor, né? Deixando de viver uma vida de ignorância, de libertinagem, porque não foi assim que nós aprendemos de Cristo, se é que de fato nós fomos instruídos, mas precisamos seguir o que? Segundo a verdade em Jesus. Novamente, aqui no versículo 22, versículo 21, desculpe, o apóstolo Paulo vai dizer, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os seus desejos, mas renovar-se do espírito do entendimento de vocês, e a revestir-se da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sigamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aí volta aqui para o tema dessa semana e para a divisa dessa semana, que vai dizer o quê? Cooperem com igual cuidado uns com os outros, sejam solícitos uns com os outros. Todas as partes do corpo tenham o mesmo interesse umas pelas outras. Isso foi o que nós falamos aqui no início do nosso estudo. Esse viver digno ao chamado é viver de maneira humilde, buscando viver em pró do outro, considerando o outro, buscando servir ao outro, buscando colocar as nossas reivindicações pessoais para trás, buscando, ter paciência, aguentar as provocações, para que possamos o quê? Suportar uns aos outros, e através do nosso serviço, através dos nossos dons e talentos, cooperar, para que cada parte do corpo cresça em edificação de si mesmo, em amor. Esse é o nosso chamado nessa manhã. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando e completando aquilo que nos foi ensinado nessa manhã. E que principalmente possamos colocar essa frase em nosso coração: torna-te aquilo que tu já és. Porque já somos em Cristo. Só precisamos colocar em prática aquilo que Ele já nos deu. E se colocarmos em prática, a Igreja Batista Fonte da Vida vai crescer de maneira em que o nome do Senhor será glorificado. Estaremos realmente enraizados na verdade de Deus. E frutificaremos. Porque a Bíblia diz que todos conhecerão que somos seus discípulos se vivermos em amor. Se realmente colocarmos isso em prática. Amém? Santo Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos nessa manhã e queremos Te agradecer por essa palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de crescermos, de aprendermos de Ti. E, ó Deus, neste momento eu Te peço, Senhor, nessa hora, que o Senhor nos conceda a ação dessas virtudes em nós. Que o Teu Espírito Santo possa agir de tal forma que andemos de maneira digna com que nós fomos chamados. Com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, buscando, Senhor, suportar os nossos irmãos e sermos suportados também, porque nós somos todos, Senhor, iguais. Não existe ninguém melhor que o outro. Todos nós temos, Senhor, algo que precisamos melhorar, que precisamos mudar, que precisamos tirar de dentro de nós.
E nessa hora nos colocamos diante de Ti e te pedimos, Santo Espírito de Deus, visita a igreja Batista Fonte da Vida agora, onde quer que esteja, membro dessa igreja, em sua casa, no trabalho, que o Senhor que seja visitado pelo Espírito Santo de Deus agora, e que, ó Deus, o Teu Espírito possa falar profundamente ao seu coração, da importância que Ele tem neste corpo. Que todos eles possam ser encorajados a exercer os seus dons e talentos em amor. E que possamos, Senhor, ser encorajados a cuidar uns dos outros, a servir uns aos outros. Para que assim possamos cooperar para o crescimento e a justa edificação deste corpo. E o Teu nome possa ser glorificado. Torna-nos, Senhor, aquilo que já somos em Ti. Torna-nos, Senhor, aquilo que já somos em Ti. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.